E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar sobre o clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro que se enfrentam nesse domingo, dia 22 de outubro, a partir das 4 horas da tarde na Arena MRV. Será o primeiro clássico no novo estádio do nosso rival. Partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está em 15º lugar na tabela com 31 pontos, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, correndo o risco real de entrar no Z4 dependendo do resultado, e o Atlético Mineiro está em 7º lugar na tabela com 43 pontos conquistados. E um dos aspectos mais preocupantes para esse clássico é a sequência das equipes, né? O Atlético aí dos últimos 15 pontos disputados ganhou 12, perdeu ironicamente a partida que jogou contra o Coritiba, que era então lanterna dentro da sua casa, e o Cruzeiro dos últimos 15 pontos somou apenas 5, não venceu nas últimas 4 rodadas. Isso garante alguma coisa pro clássico? É claro que não. O Atlético chega muito mais confiante, o Cruzeiro tendo a oportunidade, né, de ter no clássico o seu ponto de virada na temporada, porque as coisas realmente estão indo muito mal, mas se o Cruzeiro consegue uma boa partida e um bom resultado lá, as coisas mudam, gente. Ainda faltarão, né, 10 rodadas depois do Cruzeiro e Atlético. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, e todo final de semana tem aposta grátis para todos os clientes da Betfair. Caso você ainda não tenha conta no site, entra pelo link aqui da descrição, faz lá o seu cadastro que é super simples e rápido, e o valor que você colocar nesse primeiro depósito a Betfair dobra para você. Essa oferta de dobrar o primeiro depósito para novos clientes tem um limite de R$200, tá? Se você botar 50, ela bota mais 50, se você botar 200, coloca mais 200. Se você botar R$1.000, a Betfair vai colocar 200, porque eu acabei de explicar que o limite é 200. Mas a aposta grátis no final de semana é para todos os clientes, tá? Eu pelo menos já resgatei lá R$2 nesse sábado, e amanhã, domingo, terei mais R$2 de free bet para apostar no jogo que eu quiser. E o que eu sempre lembro, hein, galera? O bônus que a Betfair te dá, você vai na loucura. Agora, o dinheiro que você colocar no site, aposta com responsabilidade para se divertir. No início dessa tarde nós tivemos um protesto lá na Toca da Raposa. O treino está marcado para a parte da tarde, inclusive por isso que eu não vou falar, por exemplo, da lista de relacionados, porque ela só deve sair mais à noite, se sair nesse sábado. Algumas lideranças de torcida organizada conversaram com os atletas, né, o Rafael Cabral e o Lucas Silva, ouviram dos jogadores que haverá comprometimento, que eles vão dar o sangue em campo, e é isso que a gente espera, né, que o Cruzeiro entregue tudo que tenha nesse clássico para fazer uma partida competitiva e tentar buscar o resultado positivo que o Cruzeiro não vê há muito tempo. A única certeza que a gente tem é que o time do Cruzeiro estará modificado até pelas suspensões, né? Os laterais Palácios, Marlon e o atacante Wesley tomaram o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo, não serão opção para o jogo. Lucas Oliveira e Felipe Machado estão à disposição do Zé Ricardo, caso o técnico queira utilizá-los, né? O Fernando Henrique, que foi julgado na quinta-feira, também não teve a pena ampliada, pode jogar contra o Atlético se o técnico quiser. Falando das prováveis escalações e começando com o Atlético, dono da casa, o Filipão deve mandar o seu time a campo com o goleiro Everson, a zaga com Bruno Fux e Maurício Lemos, lateral direito Saravia, lateral esquerdo Guilherme Arana. No meio campo a dupla de volantes com Batalha e Otávio, o Zaratio como meia pela direita, o Igor Gomes cai mais pela esquerda, e a dupla de ataque com Paulinho e Hulk. Essa é a escalação mais provável do Atlético Mineiro, mas existem algumas dúvidas. O mais provável é que o Batalha seja titular, ele que ficou fora das últimas partidas e estava sendo substituído pelo Alan Franco. Como o Batalha está liberado pelo departamento médico, existe uma tendência que ele seja titular, formando a dupla de volantes ao lado do Otávio. E as outras dúvidas são na configuração desse meio campo aqui. Hulk e Paulinho estão confirmados, vão jogar. Igor Gomes e Zaratio a gente já não pode dizer a mesma coisa, porque são atletas que podem jogar mais abertos aqui pelos lados, ambos podem fazer o papel de um meia central também, e caso o Filipão queira, pode voltar a contar com o Pedrinho, que também está recuperado aí de problemas físicos, né? E eventualmente ele poderia jogar tirando esses dois atletas, que foram bem contra o Palmeiras inclusive, mas colocando Pedrinho e Pavon. E não necessariamente o Atlético jogaria aqui num 4-4-2, embora seja o esquema mais utilizado para potencializar os dois atacantes, né? Mas o Atlético pode jogar, por exemplo, com o Pedrinho aqui como um meia central, Pavon e Paulinho pelos lados e o Hulk como um atacante mais isolado, né? Inclusive Paulinho e Pavon podem jogar tanto pela direita quanto pela esquerda. Mas até considerando que o Atlético fez um bom jogo contra o Palmeiras, venceu por 2-0 na última rodada, existe uma tendência a que seja repetida praticamente toda a escalação, né? E nesse caso, Igor Gomes e Zaratio seriam os escolhidos para começar o jogo. Já o Cruzeiro do técnico Zé Ricardo traz muitas dúvidas, já falei sobre os atletas que estão suspensos, então uma possível escalação
escalação tem o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Neres e Luciano Castan, lateral direito William, lateral esquerdo Kaique. O trio de meio campo sendo formado por Matheus Jussa, Felipe Machado e Lucas Silva, Matheus Pereira e Arthur Gomes como meio atacantes pelos lados e Bruno Rodrigues no comando de frente. Como ainda não saiu a lista de relacionados, vou falar aqui das principais dúvidas ou os principais postulantes a uma titularidade. Na lateral direita, o William está se recuperando, ele teve uma pancada na cabeça no outro final de semana, jogo contra o Cuiabá, cumpriu aí o protocolo de concussão, tem boas chances de ir para o jogo. Se o William não puder jogar, o único lateral direito à disposição é o Wesley Gasolina. Na zaga existe uma dúvida, até porque Neres e Luciano Castan tiveram uma jornada desastrosa contra o Flamengo e o Lucas Oliveira volta a ficar à disposição. A questão é, o Lucas Oliveira entraria na zaga ou como volante, né, que foi a posição que ele jogou bem contra o Cuiabá, e tem gente especulando até que o Cruzeiro poderia jogar com o Lucas Oliveira como volante ao lado do Jussa, né, ou seja, seriam aqui 4 jogadores essencialmente defensivos, Neres, Castan, Oliveira e Jussa, com um pouquinho mais de liberdade para o Lucas Silva. Eu entendo a necessidade de encorpar o meio de campo, mas 3 zagueiros mais o Jussa, que é um volante quase zagueiro, eu acho que é um pouco de cautela demais. Agora, se o Zé Ricardo deixa o Jussa no banco e começa com o Oliveira aqui de primeiro volante, eu não acho que seria um absurdo, até porque o Oliveira jogou bem contra o Cuiabá. E eu coloquei o Felipe Machado como um possível titular, porque nós sabemos que o Felipe Machado ou vai começar ou vai entrar no segundo tempo. Se Felipe Machado está disponível, ele vai entrar no jogo. Mas o Ian Lucas foi elogiado pelo Zé Ricardo pela atuação contra o Flamengo. De fato, ele passou longe de ser um dos piores em campo, mas também não teve uma atuação brilhante. Eu nem vou colocar o Matheus Vital aqui, é outro jogador que eu sei que vai estar envolvido na partida, embora não gostaria, mas acho que o Nicão é um jogador que também ganhou pontos com o treinador e talvez seja titular até na vaga do Matheus Pereira. O Matheus teve uma jornada muito fraca contra o Flamengo, o Nicão, que entrou no segundo tempo, fez mais que ele, inclusive, né? E talvez o Zé Ricardo inverta essa situação. Comece o jogo com o Nicão para deixar o Matheus Pereira para entrar no segundo tempo, em que, em tese, pode ter um pouco mais de espaço para jogar. O problema é que a gente não sabe como estará o jogo no segundo tempo, né? Para ver se o Matheus Pereira teria possibilidade de fazer essa diferença ou não. Então eu, se fosse o treinador, começaria com o Matheus Pereira jogando, mas não sei o que o Zé Ricardo fará. E aqui no ataque, eu acho que o Bruno Rodrigues seguirá no comando de frente, até porque é o único atacante que a gente tem à disposição. Se o Papagaio for relacionado, vai começar no banco. E o Arthur Gomes eu botei aqui na ponta esquerda, porque o Zé Ricardo disse na coletiva que não colocou o Arthur Gomes nos minutos finais para poupá-lo para o Clássico, né? Para não correr o risco dele também ficar suspenso e não poder jogar o Clássico. Então o Arthur Gomes, convenhamos, né, tem que ser titular. Não digo que ele tem que ser titular porque eu gostaria ou porque ele esteja jogando futebol para isso, né, mas pela lógica que foi explicada pelo treinador. Se ele não começa jogando com o Arthur Gomes, ele tá sendo incoerente de uma forma muito absurda. Eu sei que o momento não é de animação, tá todo mundo preocupado, mas esse é o tipo de momento que um clube grande pode mostrar o tamanho que tem, né? O Cruzeiro fez algo muito improvável lá em 2021, vencendo um Clássico quando tudo levava a crer que a gente ia tomar uma tamancada, e acho que nós torcedores devemos ir para qualquer partida com a esperança de que o clube vença, né? Ainda que não seja favorito, sim, existe a esperança, até porque ela é a última que morre, tá? Então se for pra gente sofrer, galera, a gente sofre com uma eventual derrota depois, mas de véspera não, tá? Vamos junto com o Cruzeiro. Meu palpite de placar: Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 3, os gols do Atlético sendo marcados aí por Hulk e Paulinho, e o Cruzeiro balançando as redes com Bruno Rodrigues, Matheus Pereira e Nicão. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixa seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro se fosse o Zé Ricardo. Lembrando que a bola rola a partir de 4 horas da tarde desse domingo, o jogo vai ter inclusive transmissão do Premier para todo o Brasil, vai ter transmissão da Globo Minas também, e assim que terminar o jogo nesse domingão, ali por volta das 18 horas, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live após a partida, comentando tudo o que acontecer nesse primeiro clássico lá na Arena MR Não Vê. Mais tarde a gente se fala então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!